Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Povo, hoje que dia são? 14, quinta-feira, 2024, novembro, final do ano, tá? Quem que já montou a sua árvore de Natal aí? Vamos para o evangelho explicado do dia? Já vou dizer o porquê que é explicado, porque eu vou esmiuçar sempre a palavra, trazendo ela da melhor forma possível de entendimento para leigos assim como eu, tá, minha gente? Eu sou uma buscadora constante da palavra do Senhor nosso Deus, tá? Que Jesus Cristo, Virgem Maria, Arcanjo Miguel, Santo Arcanjo Miguel, me proteja, me encoraje, né? Que eu possa continuar esta jornada, que é uma jornada, não é fácil, minha gente, não vou dizer que é fácil não, tá? Minha gente, então a leitura hoje é de Filemon, tá? Ou Filemon, que tem partes que tem acento circunflexo, outros não. A carta diz o seguinte: Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que eu tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais para ele, ou for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Bom, gente, essa carta, o que ela está dizendo para a gente? Paulo está enfatizando o interesse pela mudança existencial, né? Ocorrida tanto no patrão quanto no escravo cristão, que agora são iguais. Iguais, minha gente, são iguais. Escravo, tá? E patrão, iguais. Não esqueçam disso. Ao único Senhor Jesus. Paulo, mesmo sendo um apóstolo, né, com grande autoridade, não quis abusar da mesma e pede permissão a Filemon, né? De bom grado ele fala, né? Então, o que Paulo está usando? Muita retórica aqui, né, minha gente? Retórica, a arte de poder convencer, né? Usar a retórica. Ele é bem eloquente, bem educado, né? Ele tem a arte da persuasão por ele ter sido um homem muito, diferentemente dos outros apóstolos, ele ter tido, né, estudos, ele foi um homem mais desenvolvido no seu intelecto, né? Então, ele tinha, além do Espírito de Deus, de Jesus Cristo, Espírito Santo, né? Ele tinha a sabedoria, né? Ele tinha o discernimento, o dom, né, da palavra, de usar a sua retórica, também a sua inteligência, né? Ele tinha vários dons, né? Depois que conheceu Jesus Cristo.
Então, minha gente, a única coisa que eu gostaria de falar sobre esta carta no momento é o seguinte. Eu até anotei aqui Raymond Brown, né? O Raymond Edward Brown, ele foi um padre, né? Biblista, professor universitário católico, né? Ele diz o seguinte: alguém que agisse assim poderia ser visto como um perturbador da ordem social ou revolucionário. Esse, porém, era um preço digno a ser pago pela lealdade ao Evangelho. Tá, minha gente? Então, vamos para a leitura do dia. Depois vamos voltar para cá, para os comentários. A leitura do dia de hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Pega lá sua Bíblia. Pega sua Bíblia para poder acompanhar, né? Vamos tirar esta ideia da cabeça que o católico não estuda a Bíblia. Irmãos protestantes, nós não temos nada contra vocês, irmãos. Pelo contrário, nós queremos que você entenda, né? Que o conhecimento está aberto a todos e tem católicos que são aqueles católicos do senso e outros que não. Ai, gente. Vamos lá. Evangelho Lucas, diretamente a proclamação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Lembrando que este evangelho é do Novo Testamento, tá, minha gente? Então, é para se refletir. Trouxe aqui também alguns versículos do Antigo Testamento que estão completamente entrelaçados, né, com a promessa da volta de Jesus entre nós. E vou lê-los para vocês, tá, minha gente? Com certeza, muitas curiosidades também, para quem gosta do assunto, né? A minha ideia aqui não é tomar o lugar da homilia do padre, tá? Da sua paróquia, minha gente, mas sim explicações que nunca veremos na igreja. Por quê? Porque o tempo do padre é um tempo curto, onde ele precisa condensar mais para os seus fiéis de forma simples e objetiva, né? Isso a gente vai fazer lá no final. Vamos lá então? Lá, minha gente, onde estamos, Lucas, né? Ainda no capítulo 7, do versículo 20 ao 25, lá no capítulo 17, no versículo 22, Deuteronômio, né? Esse Deuteronômio, gente, vem da Septuaginta, né? A tradução grega do Antigo Testamento, tá? Quem escreveu foi Moisés, né? Quem deixou aí foi Moisés, lei do judaísmo, tá, minha gente? Então, continuando, lá no 32, 35, realmente, no 32, 35, diz o seguinte: somente Deus, né? Eu coloquei um pouco, diminuí um pouco, né? Resumi. Somente Deus conhece todos os fatos e só Ele é absolutamente reto e justo, tá? Esse juízo só a Deus pertence, né? Quando fala de vingança, porque lá fala que Deus se vingará. Mas quando ele fala dessa vingança, é porque Deus fala porque ele é justo, né, minha gente? Ele não é bonzinho, ele é justo. Se você fez algo e não se arrependeu do fundo do seu coração, espere que o mundo capotará na sua cabeça, seu herege.
Vamos lá para o segundo. Isaías, lá no versículo 2, tá, minha gente? Capítulo 2, versículo 12 de Isaías, referente ao versículo 22, tá? Do capítulo 17 que estamos estudando. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. Minha gente, quem não conhece aquela pessoa arrogante, prepotente, soberba? Quem que não conhece? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu me formei nisso, eu me formei naquilo, eu entendo disso, eu entendo daquilo, né? O meu jeito é melhor, né? Ou aquela pessoa que faz tudo sozinho, não conta pra ninguém, porque acha que outra pessoa pode lhe atrapalhar. Essa é uma pessoa soberba, minha gente, tá? Tem várias características, mas eu vou continuar, tá bom? Jeremias, lá no capítulo 7, todos no Antigo Testamento, tá, minha gente? Todos. Capítulo 7, versículo 32. Todos são profetas. Isaías foi profeta lá no século VIII, tá, minha gente? Tá? Foi o profeta que teve o evangelho, o livro mais longo, né? Um dos livros, o livro mais longo de profeta foi de Jeremias, tá? Capítulo 7, capítulo 7, versículo 32. O que ele diz lá? Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete. O que significa Tofete, minha gente? Não é nada de carnaval, não, tá? Tofete significa fogueira, significa fogo no aramaico, tá? Nem o vale do filho de Inom. Esse vale ficava em um lugar alto, né, que se situava ao sul de Jerusalém, onde os reis Acaz e Manassés faziam sacrifícios, tá, minha gente? Que era proibido naquela época pela lei judaica, eles faziam sacrifícios com crianças. O que te lembra isso, meu povo? O que te lembra, tá? Eles faziam esse sacrifício matando crianças de Judá, sacrifícios pagãos, tá? Para Baal ou Moloque, tá? Que eram os deuses que eles cultuavam, que a gente sabe bem quem é, tá, meu povo? Então vamos continuar. Depois, neste lugar, né, parou isso, veio outro rei, e aí esse lugar virou até um símbolo, né, de um futuro juízo, tá? Chamado juízo de Geena, tá? Geena, não se esqueçam. Vai que lá que vai começar o juízo, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas assim, este também é um momento que nos lembra dos momentos atuais, né? Por isso que eu digo que a Bíblia, ela é atual. Este momento, o que que faz eu lembrar quando eu leio isso, né? Do que fazem com as crianças atualmente, tá? Do sangue tirado das crianças, tá? Adrenocromo, não sei se agora não tô lembrada. Quem seguia o Daniel Marçal, né? Aquele homem que foi satanista, né? Depois virou cristão. Ele tinha uma agenda, né? E ele botou a boca no trombone, levando um monte de gente a também colocar essas agendas com outras, que existe uma agenda, vocês sabem disso, minha gente, tá? E depois ele morreu subitamente, né? Suicídio, mas todos sabem que não, jamais Daniel Mastral iria se matar, minha gente. Ele dizia que se ele se matasse, se ele aparecesse morto, né? Com um suposto suicídio, era porque iriam fingir uma morte para ele. Porque ele falou muita coisa, minha gente, ele falou muita coisa. As redes sociais dele foram apagadas. Então, quem não segue ele, não seguia ele, eu seguia ele porque eu ficava curiosíssimo com o que ele falava. E eu sou uma pessoa que sempre tento conectar, ter sentido nas coisas, né? E ele falou muito, né? Depois foi descoberto os túneis, né? Aonde lá em... que foi até um caso, assim, bem escandaloso. Mas, gente, vamos voltar. Não vou falar disso não agora, tá? Eu só sei que esse sangue, tá? Das crianças, eles são... Quanto mais novo, melhor, tá? Quanto a criança mais sofrer, melhor, que mais vai ficar... O sangue mais vai ficar puro para aquela pessoa que for usar, ficar mais jovem, tá, minha gente? Isso daí é horroroso, tá? Fora os sacrifícios mesmo que fazem, né, com crianças. A maldade com as crianças hoje tá demais. Então, se você tem criança, cuide da sua, tá? E depois lá em Gênesis, tá lembrando também, ainda em relação ao Antigo Testamento,
quando a esposa de Ló, olha por detrás dele, se tornando um pilar de sal, falando da desobediência, né? Quando Deus tem uma ordem, a gente precisa ser obediente, minha gente, obediente. Nós precisamos obedecer às normas de Deus para podermos, né, andar com Ele, andar na sua graça, né? Nós temos um Criador, um Pai, né? Temos que obedecê-lo. Vamos lá, então, para 13, né? O último, né, em relação ao capítulo 17, né? No versículo 25, que acredito eu aqui que é o último, né? Lá em Joel, profeta, né? Profeta Joel, um dos livros mais curtos do Antigo Testamento, Velho Testamento, né? Capítulo 3, versículo 25, quem quiser olhar, né? Assim ele falou o seguinte: rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Não era para rasgar as vestes, mas o coração para Deus. Que Deus vai convertê-lo, né? E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então ele diz o seguinte: rasga o teu coração, não tuas vestes, né? Fala de tudo para Deus, de coração e de alma. Seja sincero e honesto, que Deus te perdoará das tuas faltas. E tu, convertido, seguirás a Deus, né? Te arrepende do mal, né? Deus é tardio em irar-se e tem grande benignidade, tá, minha gente? Até o pior rei de Judá, Manassés, né, foi perdoado, né? Ele fez terríveis males. Porém, Deus exigia o arrependimento sincero e verdadeiro, tá? Agora, minha gente, vamos para as reflexões, tá? Acredito que hoje o nosso vídeo não vai ficar tão grande, mas eu acredito assim, tudo que te traz de bom, tudo que te traz de bom, tudo que é para o seu bem, se eu, por exemplo, eu vejo quando eu quero, né? Quando eu tenho tempo, né? Eu pego algum tema e eu esgoto aquele tema ali. Se eu tiver que ler, eu leio. Não me importa se é grande, se é pequeno, se é chato, né? Uma vez eu li um livro, não vou dizer o nome aqui, minha gente, tá? Acho que eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, né? Esse livro foi indicado por um amigo meu, Evandro. E o livro, ele era uma série de livros. E a primeira parte do livro meu, Pai Eterno, era um livro, mas pensa num livro chato. Mas ele disse pra mim que era bom e falava lá de Jesus, né, minha gente? Eu queria saber. E aí passou a parte chata, mas a parte chata, ela era muito importante pro final do livro, né? Depois eu continuei lendo, logicamente, eu queria saber o restante da história. Bom, vamos voltar para cá, minha gente. Então, por isso que eu digo, para mim, pelo menos, os estudos são a parte mais legal que tem, né? Eu não me conformo com aquele sermão só, né, do dia da missa. Depende muito, né, gente? Depende muito da homilia que é feita, né? Quando a homilia é uma homilia que te envolve, né? Que mexe com o seu coração, que te faz refletir, né? Que você sai dali refletindo, que você sai dali, que vai embora refletindo naquilo dali, né? E você coloca aquilo dali em prática na semana, é muito diferente de uma homilia que você não consegue, não te toca, né, minha gente? Então, ó, vamos lá, vamos continuar. Qual que é a reflexão, minha gente, então, para o dia de hoje, para o Evangelho, juntamente com a carta de Paulo, porque as duas estão interligadas, né? Deixa eu colocar só aqui para cima. É o seguinte, tá? Para reflexão. Sejamos vigilantes, minha gente, nos momentos de tensão, né? Quando estamos cansados, nervosos, quando estamos com problemas em casa, fora de casa, no trabalho. Porque é neste momento que o teste vem. Não vai ser em momentos que você tá calmo, que você tá tranquilo, mas em momentos que você tá cheio de coisa para resolver. Aí chega lá um irmão precisando da sua atenção. Então é isso que Paulo, assim, queria trazer, né? Com certeza, né? Ele estava em um momento, assim, crítico da vida dele. E mesmo assim, ele ainda intercedia pelo amigo Onésimo, né? Que ele tinha se convertido, né, minha gente? Ele era escravo, né? E ele vai na sua retórica, né? Tentando ali passar para o chefe do Onésimo, né, minha gente? Que chefe e escravo, né? Olha, aceita teu escravo de volta como igual, né? Porque agora ele é filho de Deus, né? Assim como você.
Então vocês são iguais, né? É isso que ele quis dizer. O que esse padre disse aqui, como eu falei para vocês, né? Esse estudioso, ele disse isso, né? Que valia a pena todo o sacrifício pelo evangelho. Então, assim, aos chefes, né, de família, de empresas, de igrejas, instituições públicas ou privadas, você que tem a sua família, preste atenção, minha gente, na sua esposa. Faça Cristo, faça o sacerdote na sua casa, né? Seja o sacerdote na sua casa, né? Não, depois que você tem a sua família, você vai trabalhar, você vai viver para sua família, né? Para sua esposa e seu filho, sua filha, né? E, bom, depois tem empresas, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante os chefes, né? Os chefes de todas as situações, né, minha gente? Chefe de empresa, que tem várias empresas, né? Que vive atarefado. Se ele não for um cara tranquilo, como que ele vai conseguir melhorar em todos os aspectos, né, na sua carreira? Como? Né? Porque o chefe de empresa, ele quer carreira. Agora, o chefe da igreja, né, sacerdote, né? Ele não tem que pensar na carreira. Ele tem que pensar na sua carreira, mas ele tem que pensar no seu sacerdócio, né? Seu compromisso com Jesus Cristo, né? E com a igreja, porque o pároco, ele é responsável pela sua igreja. Tem outras linhas, obviamente, outras comunidades cristãs, outras congregações, mas que não tem essa responsabilidade paroquial, né, que tem as suas ovelhas, né, que ele é o pastor. Então, isso é muito importante, né, usar da igualdade, né, ele não é um rei, o chefe da empresa não é um rei, o chefe da família não é um rei, tá, das instituições também muito menos, tá, todos que seguem Jesus são iguais, isso que Paulo quis dizer, em todo o momento, tá, ele tinha toda a autoridade para ser e pedir e ordenar o que ele quisesse, mas ele usou da sua inteligência, né, um dom do Espírito de Deus, né, da sua inspiração e também, porque a inteligência ela vem também, gente, com o nosso esforço juntamente, né, nada cai do céu e Deus te dá a inteligência, né, lógico que Deus dá, mas você vai desenvolver isso, logicamente, né, com seu esforço pessoal, você vai estudar, você vai ler, né, mesma coisa que você está numa academia, você pensa que você tomando hormônio, você vai de uma hora para outra ficar bombado, minha gente. Não, né? Então, assim, a coisa só vem com esforço, né? Com prática, com, com a sequência, né? Todo dia fazer aquilo dali, constância, né? Propósito, disciplina, né? Observação em si mesmo, vigilância, né? Deitar de noite e pensar, fazer um exame de consciência, né? Será que hoje eu tratei alguém com soberba? Será que hoje eu diminuí alguém, né? Como que você é aquele tipo de chefe? Como, né? Porque na igreja não tem chefe, na igreja tem um pastor, tem uma pessoa que você vai lá para que ela te ajude, né? É muito diferente, por exemplo, né, numa empresa, quando o chefe ele segue Jesus Cristo, ele vai tratar com igualdade, muita igualdade. Né? Eu já tive chefe assim, seu Paulinho, maravilhoso, por sinal, né? Uma pessoa sem palavras, né? Uma pessoa assim que eu guardo no meu coração, uma pessoa que trata com igualdade, com carinho, né? E com reconhecimento, que é muito diferente do que a gente vê. Eu acho que foi a única pessoa que acho que só teve ele mais um, né? Que já está no outro plano. Enfim, eu vou dar o exemplo, né, do meu esposo, onde ele é major do exército, e depois o meu exemplo, que sou professora de educação física, né, minha gente? Poderia dar qualquer exemplo aqui, poderia dar presidente da república, o exemplo, mas vou dar o exemplo da minha casa, né? Meu esposo é major do exército, ele tem chefe e tem subordinado, mas eu posso dizer com certeza para vocês que os chefes que ele tem e teve são muito diferentes. Ele já teve chefes que eram extremamente soberbos, né? Mas queriam as coisas na hora que eles queriam, como eles queriam, do jeito que eles queriam, né? Eles poderiam ligar para você, para ele, né? No caso, ele várias vezes domingo, né? Gente, feriado ligava, meu esposo tinha que atender, né? Ai dele se não atendesse. Depois
era um motivo para ele tomar aquele xixi, né? Passar vergonha e na frente dos outros. E ele também é chefe, né? Ele tem pessoas que dependem dele. Então ele precisa orientar também pessoas. Então quando ele vê pessoas que precisam, muitas pessoas têm um lado que não é só o profissional, é o pessoal. Então ele tem que conseguir discernir essas coisas, né? E perceber. Por exemplo, o último chefe, este chefe de agora, do meu esposo, ele é uma pessoa extraordinária, né? Se você disser para ele, por exemplo, a minha mãe estava doente, está doente, ela tem Alzheimer ainda, né? Graças a Deus ainda está viva, está bem, assim seja, né? E esse chefe, porque agora ele trocou, mas tanto o outro quanto esse, né? O anterior a esse, os dois eram pessoas totalmente que compreendiam a situação, né? Porque eu não tenho parentes aqui, não tenho irmãos, não tenho ninguém. Era só eu e ele para poder cuidar da minha mãe. Então, assim, ele conseguia de vez em quando liberar, né? Acho que teve uma época que a minha mãe ficou mais de mês no hospital e ele liberava a partir do meio-dia para que meu esposo cuidasse, para que eu pudesse fazer a outra parte em casa, né? Então depois, agora ele já teve comandantes que foram assim, aquelas pessoas insuportáveis, né? E que ele, no caso dele, tem que engolir, senão ele perde o emprego, minha gente, vai preso por desacato. Bom, e já no caso de família, né? É a mesma coisa, você que é pai, você que é o cabeça da casa, você vai sempre estar ligado, você vai estar vigilante com a sua esposa, com o seu filho, né? Depois, chefe de igrejas, né? Os chefes de igreja, né, minha gente? Quem que não conhece, né? Aquele homem, aquele padre, né? Que se acha o Papa em pessoa, minha gente, né? E tem aquele que a gente acha que é uma coisa, mas é outra, né? E aí se mostra uma coisa, mas não é. Infelizmente é mais fofoqueiro que não sei o que, né? Eu tô falando a verdade, tá, minha gente? Aqui não tem de para dizer Gregório. Infelizmente tem pessoas que são assim, tá? Que fazem as coisas, que e não querem que ninguém saiba, né? Não querem, isso daqui de modo geral, né? Querem fazer as coisas no egoísmo, né? Fazer sozinhos. E não é o que Jesus ensina, não é o que Paulo ensinava, não era o que Paulo exortava, chamava atenção, tá bom, minha gente? Então, assim, nunca, jamais iremos para frente, caminharemos para Deus em direção ao reino dos céus, sendo egoístas, egocêntricos, tá? Lembre-se disso. O orgulhoso é só queda. Ele sempre vai se enredar na sua própria teia, né? O orgulhoso sempre cai, minha gente. E cai de uma forma muito ruim para ele, muito triste, né? Se arrependa se você é assim, peça que Deus te ajude, que o Espírito de Deus te ilumine, que Mãe Maria possa interceder, ou o seu santo, né, que você tem devoção, possa ser o intercessor para as causas que lhe incomodam, né? Então, hoje o tema é este, minha gente, tá? Em todo lugar nós encontraremos pessoas boas, pessoas ruins, tá? Nosso dever é ter sabedoria, tá? Para ter paciência para lidarmos com essas pessoas, porque elas são pessoas que Deus colocou no caminho para que nós pudéssemos crescer diante dele, né? Para no futuro dar glória e graças a ele, tá bom, minha gente? Para aprendizado, nós estamos nessa vida num constante aprendizado. Grande beijo, shalom, paz e paz. Fiquem em paz.